Jai, arro! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a este portal que é o MetaShakti. Eu sou a Vaira e hoje nós vamos falar sobre desilusão ou pode ser entendido também como ilusão positiva. O que será que significa a ilusão? Eu acho que são muitas as camadas que envolvem esse significado e a forma como a gente se relaciona com ele enquanto seres humanos. A gente nasce, a gente chega aqui e um mundo é apresentado para nós e dentro de nós a gente tem vários filtros que vão sendo desenvolvidos e tocados na medida que a gente vai se desenvolvendo e a partir desse único ponto de visão a gente vai entendendo o que está à nossa volta. A gente entende aos poucos quais são os nomes das coisas, a gente entende aos poucos que às vezes um impulso que a gente tem e uma ação que a gente toma, alguém vem ensinar pra gente e fala assim: olha, vamos fazer de outra forma, mais gentil. A gente aprende a talvez tirar um pouco da energia de dentro e colocar ela para fora de nós, trazendo o convite da expressão. E esse ajuste existencial, ele vai sendo feito conforme a gente, né, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E chega um determinado ponto da vida em que a gente, de repente, se torna adultos. E no que a gente se tornou adultos, é como se em algum lugar, dentro dessa linha do tempo, a gente parasse, a gente entendesse que a gente pode parar, digamos assim, de movimentar certos desenvolvimentos, porque o que a gente tem que fazer agora é edificar, construir, consolidar, e não que não tenham aprendizados, mas de uma certa maneira a gente já tem alguns filtros muito bem instalados e teoricamente a gente não tem tanto tempo assim a perder para ficar reconstruindo e adquirindo tantos filtros o tempo todo nesse processo de desenvolvimento. Porque agora é a hora de colocar a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem, de trabalhar, de ser útil. E muitas vezes eu falo isso porque, teoricamente, eu estou entrando agora nessa fase, né, adulta, depois do retorno de Saturno, em que a gente recebe realmente esse selo da energia saturnina nos chamando, nos convidando para existir, para fazer e acontecer, digamos assim, na matéria. E aí, como é que eu olho tudo isso e como é que eu me relaciono com os meus próprios filtros nesse processo de construção? Quando a gente é pequeno, talvez a depender né, de como era a sua organização familiar, vocês falavam de Papai Noel e as crianças acreditavam que existia o Papai Noel e de repente os presentes apareciam, de repente vinha o Papai Noel e existia toda uma mágica, digamos assim, uma história, existia algo que era transpassado através daquela história que no fim, para aquelas crianças, em algum momento vai se desfazer a ilusão de que o Papai Noel existe, de que ele vem do Polo Norte, que as renas trazem ele e que ele traz de bom coração, né, agrados para todas as crianças do mundo. Até que ponto também as ilusões que a gente constrói, elas são positivas, elas são de alguma maneira edificantes, elas constroem o nosso senso de moral, o nosso próprio caráter, principalmente essas que a gente consome, que a gente tem contato quando a gente é muito pequeno. Como é esse processo de se desfazer de uma ilusão? Porque se desfazer de uma ilusão não é simplesmente adquirir um novo conhecimento ou absorver uma nova informação.
A ilusão ela é um filtro, ela é um conjunto de coisas um pouco mais complexas dentro de nós que se relacionam com um prisma de visão que interfere diretamente na forma como a gente toma as nossas decisões e o que a gente vai fazer e o que a gente vai deixar de fazer na nossa vida. Então, se eu acredito que algo é bom, se eu tenho um filtro de que algo seja bom, e eu tenho uma inclinação para querer fazer algo que seja bom, aquele filtro de perceber que determinada situação, coisa ou pessoa é boa, é positiva, vai inevitavelmente fazer com que eu enxergue isso dessa forma, mesmo que isso não seja verdade. Ou então, a gente, né? E aí, o que acontece quando a gente tem esses filtros que não estão captando todas as nuances? E não que eu ache que qualquer filtro de qualquer pessoa seja capaz de captar todas as nuances, porque afinal de contas a gente só existe dentro de nós mesmos e de um prisma de visão. Mas como é que será que a gente está lidando com esses filtros, os nossos próprios filtros na construção da realidade? Eu acredito que exista um equilíbrio saudável entre desconstruir filtros e adquirir novas perspectivas e simplesmente sair de forma incessante, buscando novas perspectivas o tempo todo, de uma forma até inconsciente, querendo mudar a visão, querendo transferir um desequilíbrio interno para esse canal, para esse caminho que pode ser um caminho construtivo. A, a ilusão, ou a gente pode chamar de filtro, ela é algo que, quando ancorado em uma essência interna e equilibrado pelo prisma da nossa própria energia cardíaca, né, de amor próprio, amor fraternal e até amor universal, precisa também encontrar de alguma maneira uma correspondência na realidade e uma correspondência no que está fora de nós, que é todo o resto do mundo, para que aquilo seja efetivamente real, né? Para que aquilo tenha uma porosidade para além de si mesmo. E é nesse processo de ajustar os nossos filtros que a gente vai se conectando com pessoas. E porque é dentro dessa projeção interna e externa que a gente fala, uau, isso aqui é muito legal. Nossa, isso faz muito sentido. Eu quero vivenciar um pouco disso, eu quero conhecer um pouco mais essa movimentação. E assim a gente vai se consolidando e atraindo pessoas que têm aquele filtro. E a partir daí a gente exerce a nossa forma de ser e estar no mundo em ressonância com os filtros das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes chega num ponto da nossa vida que você tem uma amizade ou que você tem um relacionamento, que as mudanças internas que acontecem entre uma pessoa ou outra, ou até nas duas pessoas, vão reequilibrando essa visão e vão criando conflitos, porque as pessoas já não enxergam aquela situação da mesma maneira, as pessoas já não têm o mesmo ponto de partida dentro delas que sustente aquela visão. E, e às vezes, né, quando a gente pensa na nossa vida, quantas pessoas de repente passaram, a gente compartilhou alguma coisa, a gente aprendeu com aquela pessoa e aquela situação simplesmente se desfez, porque a gente tem muito que aprender com os outros, mas a gente também tem muito que aprender compreendendo que não é
agindo estritamente sobre o que está fora de nós, tentando mudar o que está fora de nós para adequar o que está dentro. E sim, deixar fluir uma essência equilibrada por um prisma cardíaco interior, ou seja, uma amorosidade, um respeito, né, uma paz, e deixar isso vir para fora de forma mais natural. E muitas vezes a gente se vê preso em cobranças, situações, relacionamentos também, que nos cobram um exercício de visão de mundo que às vezes já não está mais compatível com aquilo que a gente exercitou e a gente adaptou. E sabe aquele caleidoscópio, aquele joguinho do caleidoscópio que você vai mudando, você vai virando ele e todo o universo vai mudando? O caleidoscópio gira o tempo todo e, e mesmo assim, aparentemente, é como se sempre houvessem algumas manchas na visão individual, que são aqueles padrões, aqueles pontos onde a gente tem maior rigidez, aqueles pontos onde a gente tem maior dificuldade de abrir mão daquela visão, até porque a gente nem percebe que a gente tem aquela visão. Às vezes a gente tem uma mancha de uma ferida interior colocada com um sentimento de inferiorização, então você vai estar sempre visualizando dentro de um cenário. Pode ser que tenham coisas lindas e belas e bem construídas e equilibradas, mas vai ter sempre, de repente, um referencial, alguma pessoa, alguma coisa ali que vai ser aquela mancha naquela visão, que vai devolver para você aquela sensação de que eu não sou amada, eu não sou bom o suficiente, ou eu ou até uma visão que, por dissonância de comunicação, às vezes por erro de comunicação, você se sente sozinha naquela visão e você não enxerga, de repente, que tem outras pessoas que compartilham coisas semelhantes. Imagina agora que a gente está entrando na era cada vez mais virtual, de realidade virtual, que a gente está entrando numa era metaversica cada vez mais, em que cada pessoa coloca o seu óculos e vê e constrói a sua realidade. Eu fico me perguntando como que a gente pode compartilhar visões, como é que a gente pode trocar visões de uma maneira que seja edificante, que seja saudável, de uma maneira que seja construtiva e segura, para que as partes envolvidas possam realmente poder se expressar e poder se prismar, exercitar esse dom da visão e aprendendo a dissolver a ilusão toda vez que ela cumpre o seu papel. Porque a ilusão, ela vai ser sempre aquela mancha, ou ela vai ser sempre algo que vai se apresentar para você verificar se aquilo realmente tem uma correspondência interna, se aquilo realmente parte de você, se aquilo é você, ou se é algo que foi colocado ali por uma terceira pessoa e você nem se deu conta, ou se aquilo é uma norma social que está sendo reproduzida há muito tempo, que não faz mais sentido. E aí também tem essa questão. Às vezes é uma norma social que não faz mais sentido. Como que a gente vai mudar elas juntas? Se é uma norma social, se diz respeito a muitas pessoas, por que a gente não fala sobre isso? E como que a gente pode transformar isso coletivamente de uma forma edificante, de uma forma que honre também as pessoas que chegaram até ali para construir aquela visão porque era o que fazia sentido naquele momento. E não adianta a gente simplesmente negar de uma maneira drástica, porque o próprio movimento drástico, ele é também uma revelação de um desequilíbrio. Porque se você está bem resolvido, bem resolvida, e alguma situação se apresenta para você e você não se identifica com aquilo, você não vai precisar empurrar aquilo com veemência. Você pode simplesmente falar:
muito obrigada, mas não faz sentido para mim. E essa paz, ela é esse equilíbrio dessa visão interna que passa pelo nosso cardíaco, pela paz, que é a sensação de que tá tudo encaixado, de que você tá encaixado em você, de que você tá em equilíbrio e você simplesmente ressoa esse equilíbrio. E aí não tem espaço para entrar um juízo de valor, ou não tem espaço para. Ou talvez não tenha a necessidade de elaborar e, e movimentar e ver através de você um desequilíbrio que se encontra no seu inconsciente, no seu DNA. Então, cultivar a paz realmente é um caminho muito lindo para a dissolução das ilusões, porque a ilusão ela pode ser uma grande armadilha, mas ela pode ser um grandiosíssimo aprendizado. A ilusão positiva, no caminho que a gente percorre para chegar até o entendimento de que aquilo não é bem aquilo, é muito lindo você perceber que com os filtros que você tinha, com as questões que você carrega dentro de você, você vai construindo uma visão de alguma coisa, e aí você chega lá, você tá, é como se houvesse uma escada, houvesse um horizonte, houvesse um caminho. E com os seus filtros você consegue percorrer e chegar até ali, e a hora que você chega ali, não é nada do que você estava esperando, não é nada do que você estava imaginando. Sabe aquela música do Gilberto Gil? Se eu quiser falar com Deus. E aí ele narra lindamente todo o processo de se conectar consigo mesmo, e a última parte da música é que quando ele chega nesse encontro, ele percebe que esse caminho não vai dar em nada, 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 nada do que ele pensava encontrar. Porque a gente é infinito, mas a gente está dentro de um corpo finito. A gente é pura potência em manifestação, mas a gente também carrega DNAs, a gente carrega questões, a gente está dentro de uma sociedade que tem muito trabalho a ser feito, muitos nós a serem desfeitos. A gente tá vivo, a gente tem energia, a gente tem saúde, cada um com a sua, né? Sem juízo de valor. E sempre a melhor coisa que a gente pode fazer é exercitar essa visão interna, para a gente poder realmente chegar num ponto de visão externa compartilhada, porque afinal de contas estamos todas e todos aqui nesse mesmo barco chamado planeta Terra. E enquanto a gente insistir que os nossos filtros são melhores do que os dos outros, que a nossa maneira de ver, que a nossa maneira de ser, que a nossa maneira de pensar é sempre a mais importante, ou é sempre a mais a que precisa se sobrepor, talvez seja o momento de você perceber que o seu filtro está querendo dizer para você: ei, se cuida, se valoriza, se restabelece, se edifica na sua própria paz de existir, de ser quem você veio ser. E eu ouvi ontem uma frase muito impactante, muito bonita. Eu acho que tem a ver com a ilusão e deixar cair a ilusão e se comprometer com o compromisso de fazer no seu tempo, no seu ritmo, da sua forma, mas se comprometer verdadeiramente a dar o seu melhor para edificar e construir e se movimentar e avançar na jornada de ser quem você veio ser. E essa frase, ela é a seguinte: o futuro não é o lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando.
O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Essa é uma frase do Anthony Saint-Exupéry, eu não sei falar francês, mas é do autor do Pequeno Príncipe. E eu acho ela muito boa, muito forte, porque coloca em questão uma humanidade. E quando eu falo humanidade, estou falando de um valor humano, não da humanidade como um todo. Mas uma humanidade de tipo assim, você realmente é o responsável pelas suas ilusões. E aí, pegando o fio da meada do começo da conversa, a gente chega na fase adulta e a gente se torna. É um momento que, na verdade, a gente realmente se torna responsável pelas nossas ilusões. A gente teve um tempo, e aí cada um teve o seu tempo, a sua maneira de ser criança, de ter esse universo de ilusão positiva o tempo todo, de poder se elaborar e se vivenciar dentro de uma perspectiva lúdica. E não é que quando a gente chega na fase adulta a gente tem que eliminar esse elemento, mas a gente tem que exercitá-lo com responsabilidade, a gente tem que exercitá-lo com consciência de que é um momento verdadeiramente de fazer, é um momento de construir, é um momento de edificar nós mesmos. E o dom e, ao mesmo tempo, o direito que cada ser humano tem de exercitar a sua visão, ele passa por esse convite, essa vontade de olhar para o futuro, que nada mais é do que a energia atravessando o tempo, porque a gente está aqui numa realidade tridimensional em que o tempo vai falar para a gente, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. E como que você está criando esse mundo? Como que você está criando essa visão? E com quem você está criando essa visão? E de que forma você está criando essa perenidade, essa porosidade para receber e para distribuir, compartilhar a sua visão com quem está do seu lado? E como que você está mudando e evoluindo nesse processo? Você percebe quais são os seus caminhos e qual é o ponto que você chega lá e fala, isso é totalmente diferente do que eu imaginava, e você recebe uma transformação de consciência. E essa transformação de consciência, ela só ocorre quando a gente honra e agradece a ilusão que nos levou até ali. Porque a maioria das vezes a ilusão, ela nem é nossa, ela é herdada. A ilusão é algo que fez com que a ilusão manteve viva toda uma linhagem de pai, toda uma linhagem de mãe, que fizessem com que eles se encontrassem em determinado momento, que fizesse com que eles tivessem tido você e que permitiu com que você chegasse onde você está hoje. Então, esse nível de maia, esse nível de ilusão que protege, a gente tem que honrar demais, a gente tem que agradecer demais e entender que é uma etapa do caminho e que o objetivo é trilhar esse caminho da melhor maneira possível. Queria agradecer imensamente por estarmos juntas e juntos aqui nesse momento tão sagrado de reflexão, de troca. E convido vocês para ficarem sintonizadas aqui no Meta Shakti, para deixar o seu like se você viu esse vídeo até o final. Eu peço que você ajude a gente a fortalecer o nosso trabalho, deixando um like, se inscrevendo aqui no canal, deixe um comentário, porque é muito mais prazeroso quando a gente tem esse dar e esse receber, a gente pode construir isso juntas. Então, minha gratidão e até a próxima. Encontro aqui na MetaChat na próxima terça-feira. Um beijo no coração. Jai Arro!